Fui para um lado, fui no carro, olhei, voltei, subi, fui lá na frente, alguém tinha chave de fenda para quebrar, que eu deixo sempre uma chave guardadinha ali no caixa de correio. Está lá a chave. Corro para um lado para o outro. Aí eu falei assim, eu vou na casa do meu filho, eu vou lá para o lado. Ele mora ali na Copacabana, um pouco mais da frente, subida para ir para a Lagoa. Eu vou lá, eu liguei para ele. Ih, pai, eu não tenho não. Está dormindo? Poxa, desculpa te acordar. Olha, perdi chave, eu quero entrar dentro de casa. E eu não sei se tem chave. Como é que você vai lá em casa com chave? E abre. Aí ficou procurando, desculpa, já acordando agora. Aí eu tirei o carro, abri as portas todas, fui do banco, fui olhar, fui logo no local exato, 19h30. Fui no local exato, achei a chave, pronto, entrei. 19h30, vamos nós. Quem faz da pressa? Anice, no ônibus, para poder abrir, tentar envolver todo mundo aí. Envolver todo mundo. Então, já que você perdeu a chave, acha a chave, Jorge. Aprendendo, caiu aqui, ó, do livro, ó, Aprendendo. A palavra de vida eterna. Chico Xavier, por Emmanuel. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, seja praticante da palavra. Fale direitinho, fale bem. Evite problema. Tiago 1:22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faça, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado para a vida, chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes e auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções do plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente a indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se o pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade exterior, mas agir segundo nos orienta, porque se sabemos que não fazemos, o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da cor. Do livro Palavra de Vida Eterna, do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Senhor, derrame as suas bênçãos sobre nós nessas horas, envolva todos os espíritos necessitados, como nós, fora do corpo físico. Envolva os nossos lares, nossos parentes, amigos, os doentinhos que nós conhecemos e a todas as outras pessoas. E nessas horas, Senhor, que as informações contidas no livro dos Espíritos sejam um móvel para a nossa, e perdoem a palavra, liberdade. Nós saímos do estado de escravidão que nós nos encontramos. Que a vossa paz seja conosco. E vos agradecemos por tudo. Estamos por aberta a reunião de estudo na noite de hoje. Graças a Deus.
Bom, boa noite. Hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Estou na pergunta 530, né? Certo, dona Elisa? Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é a 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? A perguntinha é boa. Primeiro fala, espíritos levianos e zombeteiros. Alguém se lembra disso? Onde está isso? O próprio Livro dos Espíritos? Escala espírita. Pergunta 103. Vamos dar uma olhadinha lá? Na 103, para gente se lembrar. Não, vamos nos lembrar quem são os espíritos levianos e zombeteiros. Para ler tudo. Nova classe. Vamos lá, 9ª classe. Os espíritos ficam na 9ª classe, tá? Espíritos levianos e zombeteiros. Levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mantêm-se em tudo, metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem de verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações, de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trágicos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das estultícias dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Tá, então são esses os espíritos zombeteiros, né? Eles estão, algumas coisas falam que é muito interessante, né? Estão falando aqui, ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Para começar, o que é que nós podemos traduzir com essa palavra zombeteiro? O que é zombar, né? Isso vem do verbo zombar, né? Alguém pode dar assim, uma definição? Isso aqui não é nem não, gente. Pode falar à vontade, que ninguém é reprovado, não. O que é ser zombeteiro? O que é zombar de alguém? Quem fala? Que tal caçoar? Caçoar. A palavra que vem minha. Isso é muito falado lá na roça. Fulano caçoou de fulano. Né? Vamos lá, outra palavra. Me ajuda aí, outra coisa para ser zombeteiro. Tipo assim, uma brincadeira de, tipo assim, de moleque, né? De irresponsável. Tá? Será que isso também tá? Então, tem muito que eu estou sem o dicionário na mão. Se tivesse com o dicionário na mão, a gente ia ver um monte de coisas que pode ser o espírito zombeteiro. Né? O que é ser zombeteiro? É ser o espírito zombeteiro? Nós podemos ser zombeteiros. E às vezes a gente nem se toca disso.
Tá? Então, eles, nossa, o que fala assim, metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodar com a verdade. Isso, tá? Nós temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Chega o espírito, né? Geralmente conforme aqui da linguagem, né? A linguagem a miúde, espirituosa, né? Ah, eu vou te passar aqui uma grande realidade, uma grande verdade, e começa a vir aquele enfeitado um monte de abobrinha, né? Um monte de bobagens, tá com a embalagem linda, e as pessoas acreditam, tá? Isso é normal até, né? Então, o que ele está falando, aproveite das esquisitices dos ridículos humanos. Ou seja, eles têm uma escolha pessoal até, a quem ele vai seguir. Podemos ser nós. Tá? Levianos, que não levam nada a sério. Tá? Deixa a vida me levar. Então Kardec pega essa pergunta aqui, essa turma aí, e coloca nessa pergunta aí. Na intervenção dos espíritos na vida corporal, eles intervêm mesmo, né? Eles não criam embaraços à realização de nossos projetos? E muitas coisas realmente são eles que fazem, muitas coisas não. Vamos botar assim, um exemplo. Vamos ferver o leite. Quem já ferveu um leite aí sabe como é que é. Se não ficar atento ali na panela, ela vai derramar, vai sujar o fogão e depois é um transtorno para limpar. Um exemplo. Né? E geralmente a pessoa bota ali, está ali esperando. E parece que quanto mais você espera o leite ferver, parece que o danado não ferve, né? E algo vem e tira a sua atenção. É um barulho que te tira a tua atenção e vem na tua cabeça, tipo assim, alguém mexeu lá na porta. Acho que alguém me chamou. Vai lá ver. Esse que vai lá ver, quando volta, o leite derramou. Então, são o que ele fala aqui, Kardec fala, essas pequenas misérias da vida, eles são assim, gostam de realizar sempre, né? Gostam de fazer sempre. E nós caímos como patinhos nisso aí. Mas eu estou dando um exemplo, isso em várias pontos, várias coisas do nosso dia a dia. Essas pequenas coisas que acontecem conosco, é o que o Jorge falou aí da chave. Será que tem a ver com isso aí também? Conseguiram envolver o Jorge, a chave caiu, ele via tudo e não via a chave. Ligou para filho, ligou para não sei quem, procurou na caixa de correio, até que finalmente ele botou, se centrou. É muito importante isso, a harmonização, que a gente com a cabeça desarmonizada, a gente não consegue realizar nada. Se centrou, se harmonizou, foi lá, achou a chave na hora. Já tinha olhado, já tinha procurado. Tá? Então, eles estão aí para isso. E Kardec e os espíritos vão falar por que isso. Tá? Parte das nossas necessidades. Só isso. Porque Deus deixa acontecer isso, né? Nós precisamos aprender. Se a gente não passar na prova, a gente não aprende. Temos que aprender através de quê? Das provas. Nós temos a teoria, e depois tem que botar na prática, né, a teoria. Né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ninguém nunca deixou a panela, né, o leite ferver, não, né? Perdeu a chave, daqui a pouco a chave estava em cima da mesa, na frente de todo mundo e ninguém viu a chave. E aí vai. Cada um deve ter sua história disso aí, eu acredito. Quer falar, Elisa? Não, eu tinha fechado porque estava barulho aqui. Pois é. Eu não sou muito exemplo nesse aspecto, porque eu já sou uma pessoa esquecida. Entendeu? Bom, então eu não posso dar muitos exemplos. Você também chegou agora a outro ponto da pergunta. Tem muita coisa também, veja bem, a gente pode botar tudo a culpa deles.
muitas coisas, conforme você está falando aí, né? Somos nós. Ainda há pouco, por exemplo, a Margarida chegou para mim, você falou um negócio assim, 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 e contou com detalhes do que eu falei. Tá lembrando? Eu estava com a cabeça tão a mil, que eu falei, não me lembro. Quer dizer, depois, ainda há pouco, 10 minutos depois, eu me lembrei. Quer dizer, a gente é um pouco esquecido, um pouco desatento, fazemos com que as coisas aconteçam e vamos, né? O que é que nós fazemos? Como nós não somos culpados de nada, nós não gostamos de errar, né? O nosso orgulho não nos deixa acontecer isso, né? Somos perfeccionistas, né? Temos que botar a culpa em alguém. Como não tinha ninguém perto, quem é o culpado? Algum espírito sombeteiro, algum espírito leviano quer se aproveitar de mim. Foi o obsessor. E é isso que você falou, Elisa. Muitas vezes somos nós o próprio obsessor. Né? Na verdade, eu acho que eu dou um trabalho danado para eles, né? Porque se eu já sou assim, eles não conseguem me acompanhar. Eu dou muito trabalho. Para eles me pegar na curva, eu tenho que estar muito distraída mesmo. É que eles pensam, meu Deus, essa aí que vai embolar a gente que vai embolar ela, não. Às vezes Eles, que vai ser eles, daqui. eles vão ficar desesperados comigo. Não é? Porque eu sou Por aí demais, mesmo. cara. Sou Batendo um demais. montão de palmas aí, tá vendo? Eu falo assim, eu tenho que fazer isso assim, assim. Aí eu fico repetindo, eu tenho que ligar para fulano, eu preciso ligar para fulano, tenho que falar com fulano, tenho que passar uma mensagem, porque meu filho, o dia passa e eu não passo a mensagem para fulano, entendeu? Aí depois quando chega de noite eu falo, caramba, eu não passei a mensagem, não liguei para a pessoa. Então, eu estou dando um exemplo pequeno, tá? Porque tem outras coisas até um pouco mais sérias que eu, às vezes, falo de manhã que vou fazer e o dia passa e eu vou esquecendo. Então, eu acho que esse esquecimento é meu. Não acho que tem, assim, influência nenhuma. Acho que é a minha mente mesmo, eu mesmo, que vou deixando passar para daqui a pouco, para daqui a pouco. E o daqui a pouco não chega de cabo, daqui a pouco não chega. Por isso que eu acho que eu dou muito trabalho para ele. Tá. Teve outra coisa que você falou, negócio aí né, assim, tá, olha, você falou, eu que falei do negócio das chaves. Outra coisa que é muito normal, você chegar na porta aqui no caso onde eu moro aqui, é na porta do elevador, o elevador chega para você, você olha para a porta, meu Deus do céu, a porta de casa, né, do apartamento. Será que eu fechei mesmo essa porta? Perde o elevador para vir conferir se a porta está fechada. Às vezes somos nós. Às A vezes maioria não. das vezes estou. E às vezes é uma Acontece insistência, comigo. né? Acontece comigo, sabe o quê? Tem aqui o Zetaflex lá na área, né? Então quando vai chover, que a gente sabe que o tempo está começando a ficar ruim, então tem que fechar antes de sair, né? Muitas vezes eu, com essa dificuldade toda que eu tô, eu chego lá embaixo para entrar no carro, sento no carro, vou ligar o carro e falo, não fechei o Zetaflex. Eu volto, o Zetaflex está fechado, cara. Mas é porque eu não prestei, olha bem, eu não prestei atenção no que eu tinha que fazer. Eu fiz automaticamente. Então a minha mente não fixou o que eu fiz. E quando às vezes já estava lá na rua, parei meu carro na rua, entrei pelo portão da frente para subir, o Zetaflex estava fechado. Então assim, eu não presto atenção no que eu faço. Tá entendendo? Esse tal do Então, automático é fogo mesmo. O tal do tu vai automático lá, que faz. E aí, quando chega na rua, bate a dúvida: fez ou não fez? Aí pode ser que eles estejam me catucando nessa hora. Mas eu acho que esse automatismo da gente às vezes prejudica, né? é que Que a é a gente não questão da sabe se foram eles chave, com nós, né? é a Né? questão da chave, entendeu? Deixei o fogo aceso. Não, não deixei. É, Cheguei lá, tá apagadinho. Né? pois O- eu penso, a pergunta 530, né? é. É. É porque o Neto fez aniversário hoje. Para mim era dia 7. Eu sempre tive dia 7 na cabeça, porque o pessoal comemorava sempre no final de semana. Né? Então hoje é 5 hoje é 5, né? 6. Cinco, 5. cinco. 5. 5. Então é hoje. Como o garoto agora é 9 anos, então estamos comemorando o aniversário dele na data precisa. Está mais maduro, mas não tem esse negócio. Ele
não gosto dessas festinhas. Pois é, então, eu esqueci, então pronto. Mas, na verdade, eu estava habituado sempre final de semana, que é aquela primeira fase da infância. Bem, toca o barco. Comigo ocorre muitas essas coisas ali na Vila da Penha. Olha só, é uma coisa impressionante. Porque o pessoal ali da Vila da Penha diz assim, sempre assim, Jorge, cuidado, porque aqui o pessoal que é dependente químico, você não pode fazer isso, fazer aquilo, fazer assado. Poxa, eu falo, caramba, o pessoal não tem outra coisa para falar? Quando eu entro no raio do carro, será que eu fechei a porta dos fundos direito? Porque a porta da frente, por dentro, eu passo trinco. Eu só fecho, que eu abro a casa toda, quando eu vou lá, limpo, faço isso, faço aquilo, fecho e passo trinco. Fechei. Aqui não passa. Aqui e tal. Mas da porta dos fundos, eu saio, não saio, eu saio no automático. Então, é esse detalhe. Quantas vezes eu já fechei tudo, tive que botar lá não sei o que, cadeado, isso, aquilo, tem que abrir tudo de novo. Esse automático é danado, né? Então, rapidinho, presumo eu vou falar por mim, eu posso estar errado, torço que eu esteja errado. Né? É invigilância da minha parte, a falta de atenção e a pressa. Falando por mim. Porque eu não sei se é 460, lá na frente, que fala que os pensamentos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Eu lembro disso porque nós estudamos. Acho que é isso mesmo, 460. Primeiros que nos acomete, eu acho que é. É isso mesmo. Não é isso? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverás que nos sejam sugeridos, nós pensamos, não ignoras que frequentemente eu até grifei tudo aqui, para não esquecer. Muitos pensamentos nos acordem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e não raro o contrário, uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura dos nossos com os nossos, que ele fala que é os deles, né? E daí a incerteza que nós nos vemos. Será que sim ou não? Porque é o que a Elisa acabou de falar aí, é o que eu concordo. Falta de atenção da nossa parte. Não faça no automático. Fechei. Está fechado. E a gente sair, né, com a certeza absoluta, não tem que voltar para trás. Mas se a gente ficar no acomodado, é o que... Quando eu cheguei agora, eu estava de lá, estava ouvindo. Se a gente chegar no acomodado, dá nisso. Estou falando o que eu acho. Cada um tem, né? O seu... Não, isso a gente não sabe de onde é, né, a sugestão. Se é nossa mesmo, se é dos outros. A verdade é essa, é bem difícil. Mas há também. Né? E a nossa falha também. Isso aí, o nosso automático também, que às vezes vacila. Né? E o Kardec até pergunta, olha só, que isso pode criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar os nossos previsões, sim. Às vezes a gente tem um compromisso e, veja bem, às vezes a gente volta se atrasa para o compromisso. Ou chega no compromisso, que é pior ainda, fica com aquilo na cabeça. Será que eu deixei o fogo aceso? Será que eu fechei a porta? Acontece. E eles se aproveitam disso. Será que eu perdi minha chave? Né? Acontece muito. Atrapalha a gente realmente. Atrapalha. A gente vê que não é coisa muito pesada, não, mas atrapalha. Aí nós temos que ter mais atenção, estar atento ao que faz, não ficar somente no automático. O automático é fogo, né? Principalmente a gente que dirige, né? Pega o carro e de repente já está chegando no lugar no automático, não vê praticamente o que passou, de tanta coisa que está na cabeça, né? Então, acontece isso que Kardec está chamando aqui de pequenas misérias da vida humana. São pequenas, não são coisas de, né, abalar muito. Né? O filme,
né? E de repente algo me atrasa, eu não consigo chegar na hora do cinema, ou vejo que não vai dar mais tempo, desisto. Aí são pequenos exemplos, né? Mas pode acontecer isso nas nossas vidas. Fala, Jorge. Ontem, no estudo que a gente está fazendo lá no Livro dos Médiuns, no Rito terça, onde foi terça, né? Lá no Rita de Cássia, tem um senhor que ele morou nos Estados Unidos, foi para Califórnia, Flórida, ele também não sei aonde. Para mim ele era militar, porque ele falou várias coisas. Para mim, ele não é a profissão dele. Aposentado está no Brasil. Ele contou que certa feita um conhecido dele, aí num desses países, mas dentro dos Estados Unidos, era brasileiro. O homem não conhecia a doutrina espírita. Ele tinha também esses problemas. Aconteceu com ele um certo período que ele entrou no carro, estava a esposa e os filhos atrás. Ele estava dirigindo e ele apagou e foi dirigindo no automático, né? E foi até um determinado local. E a esposa depois passou a observar que ele estava dormindo, né? E ela chamava ele, gritava, as crianças começaram a gritar, todo mundo. E ele foi, do nada, ele pisou no freio, encostou o carro e ficou, e o pessoal gritando, aí ele voltou. O que foi? Eu não parei o carro. Mas você estava dormindo, você estava com a cabeça em cima do volante. Mas eu estava dirigindo. E aí? Pergunto. Eu não sei. Ele narrou esse caso. Eu falei assim, eu não sei responder. Não sei responder o senhor. Tá? Fenômeno é esse? Não sei. Sonâmbulo? Tem lá o sonambulismo. Tem o magnético e tem o outro agora. Não sei. Já que a gente está conversando a respeito, né? É psicofonia, é psicografia, esse é psicopiloto, né? Psicopiloto. Não me pergunto. Pode ser, né? Porque foi a mente que dirigiu, não foi ele. É interessante mesmo esse caso aí. Realmente não temos definição para isso, não. Esse senhor veio voltou para o Brasil, foi procurar o centro espírita, se tornou espírita, estuda, e segundo ele, né? Agora não falou qual é o local, né? O centro, e trabalha mediunicamente. Aí, a natureza do trabalho, eu não sei, né? Alguém quer comentar nisso, no ônibus? Consuelo? Então vamos ler de novo a pergunta e a resposta. Nada não? Nada disso aconteceu contigo, né, Consuelo? Nada disso, né? Psicopiloto, pergunta ela aí. Não, eu só não gosto de dirigir, imagine assim. Não, estou falando, você achar que saiu de casa e deixou a chave na porta, a porta aberta. Isso aí acontece o tempo inteiro, mas é porque eu tô velha, não é os espíritos, não. Eu assumo. Não é velhice, não, né? É espírito também, tá? A gente não sabe quem é quem, mas é. Tanto que na pergunta 60 fala que tem um monte de pensamento na nossa cabeça. Uns são nossos, outros são sugeridos por eles. A gente não sabe distinguir quem é quem. Esse que é o problema. Então, o melhor né, procurar a harmonia, né? A harmonia nos pensamentos. Né? Que a Joana de Ângeles chama de silêncio interior. Que o silêncio interior nos bota numa condição que a gente pode estar onde quer que for, para o maior tumulto, mas a gente está ali, né? Assim, conseguindo nos manter em equilíbrio. Né? Isso se chama silêncio interior. Então, a gente em equilíbrio, a gente consegue ver, peraí, esse pensamento não pode ser meu. Não é meu. Eu jamais pensaria isso. É tipo assim, vou dar uma pancada em alguém. Não, isso não é meu. Não aprovo isso, não quero isso, etc. Né? Então, a gente saber fazer essa separação, a gente tem que ficar muito harmonizado, muito equilibrado. E para nós, gente, não é muito fácil, não. Não é muito fácil, não.
Esse silêncio interior é complicado, tá? Mas nós vamos conseguir. Quem já está, né, na meditação, está começando a ensinar. Alguém mais quer falar? Oi. Tá bom, Vinícius. Pode falar. Sobre esse negócio essas pegadinhas, né, que esses espíritos zombeteiros fazem com a gente, para mim, isso aí já virou rotina. Quase todo dia lá em casa eu penso. E sobre os nossos pensamentos que não são nossos, eu fiquei por um bom tempo me questionando, né, se era meu pensamento ou não. Mas agora, algumas semanas para cá, eu já estou sabendo distinguir, né, quando é meu pensamento e quando não é. E é engraçado que no momento que a gente vê que não é o nosso pensamento, a gente muda de sintonia, tenta mudar, né? Transformar os pensamentos que não são legais na hora fazendo preces, né? Transforma muito rápido, né? Rapidinho aqueles pensamentos que não são nossos, né? Aí a gente passa a ter certeza que aqueles pensamentos mal não eram nossos. Com certeza, isso aí. Aí você está procurando as boas companhias. Isso aí. Está procurando as boas companhias. Isso aí. Dá para falar muito, né? Porque nós, a Chiana Bessa. Tá bom. Eu também tá. Está picotando um pouco também. Mas isso aí, isso aí é a nossa solução. A gente vê que o pensamento não está muito dentro do que nós, né? De nós, né? E aí a gente tem que procurar corrigir esses pensamentos, através da prece, trocar os pensamentos, né? Por bons pensamentos. Mas tem um problema aqui. E na resposta vai aparecer uma palavrinha logo no início dessa resposta, que é o nosso grande problema. Tá? Fazendo isso que a Anice falou aí, nós estamos procurando realmente o caminho certo. Nós estamos, de uma certa forma, não é maldosamente, nem, né, afastando esses irmãozinhos e dando lugar para irmãos, né, mais reequilibrados, mais evoluídos, que não pensam em brincadeiras, pensam em coisas mais sérias, principalmente na parte moral. Né? É a nossa grande solução. É olhar mais pelo moral, né? Mas as pequenas misérias do dia a dia nosso, né, é fogo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria, para alimentar essa ideia, o que a Alice até comentou aí, né? Gostaria até de explorar. É uma das páginas que eu gosto muito desse livro, Pensamento e Vida. Eu já falei aqui em conversas anteriores. Novamente, aqui lá são vários parágrafos. Eu não sei que parágrafo seria, porque eu também abri aqui na página que eu xeroquei. Eu até rabisquei ela toda. Falou que está tudo na pergunta 460, 459, 900, 911, 912, 10, tudo isso. Esse texto aí do Emmanuel. Aí eu selecionei aqui, ó, porque até grifei em verde. Ele diz assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância, nós, né, com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham, associam a nós. Então, essas entidades, às vezes, ou as benévolas que desejam nos, né, bem, os medianos, que estão um pouco acima, que nos assistem da gente, e os triviais, que são os levados, vamos dizer assim. Tá? Aí ele coloca, ó, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Essa página é assimilação, não é o nome dela? E sentindo. E que, sentindo, mentalizamos, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. Também entra aí, olha aí a teia de pensamentos, ó, do encarnados e desencarnados das nossas faixas de simpatia.
Pode ler mais um pedacinho? Pode? Pode. Continuando. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, nós copiamos e falamos o que o outro fala, como macaco de auditório, pronto. E da mesma forma o outro. É isso que o Emmanuel quis dizer. Desculpa aí baixar o nível da interpretação aqui, né? Mas nós deixamos muito a desejar por nossa própria culpa mesmo. A verdade é essa. Tá? É o que vai falar aqui agora. Foi por invigilância. Por invigilância não. Por invigilância. O que a Anice falou está bem certo mesmo, que isso é a assimilação, é o nome dessa página, é isso aí. Né? Nós estamos em constante, né, com o outro. Tá? Quem estudou química sabe muito bem dessa história. Vamos lá, Elisa, ler a resposta? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Elisa? Estou esperando se alguém quiser falar. Só você mesmo. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Se enganar no dia, se enganar na data, também tem isso, tá? Acha que hoje é sábado, acha que hoje é dia 7, etc. Vamos lá, Elisa. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos e representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Bom, aí é até a palavra que interessa a gente. Eles se comprazem. A página que o Jorge leu fala o que é se comprazer. Eles só se comprazem, eles só conseguem ter esse prazer porque encontram a ressonância em nós. O que a Anice falou aí tem muito fundamento com isso, que corta a ressonância. Vai cortando a ressonância. Quando a gente consegue, né, distinguir o pensamento nosso deles, e nós tivermos a vontade, nós vamos cortar essa ressonância, vamos cortar essa sintonia. Nós vamos começar a cortar essa afinidade. Mas o grande problema nosso é que, geralmente, nós nem estamos sempre dispostos, né, a certas mudanças. A certas mudanças nos hábitos, nos gostos, nos usos, desusos, costumes, ideias. Aí eles deitam e enrolam. Deita e enrola, porque a gente justamente não quer sair da sintonia. Então, o que Kardec está colocando aqui, os espirituais respondendo para a gente, é mais ou menos isso aí. As provas estão aí para a gente, né, destinadas para a gente. Mas nós podemos passar com facilidade ou sermos reprovados. Com facilidade é cortar esse fio aí, esse né, o umbigo, né, cortar o cordão umbilical. Cara, eu não posso mais ficar pensando nisso, querendo isso. Poxa, a transformação, né? Mudança de hábitos, o moral, né? Está aí o moral, né? Poxa, aí não está legal, não é isso que eu quero para mim, eu procurar algo melhor. Enquanto isso não acontece, nós estamos caindo toda hora na mão deles, nas provas. Os irmãozinhos superiores, protetores, querem nos ajudar, mas se a gente... Por exemplo, o cara que fuma, um exemplo, que fuma. Né? Se ele não quiser parar mesmo, se não tiver a fim de parar, ele para hoje, mas amanhã vai ficar na cabeça dele o tempo todo. Cigarro, fumar, quero fumar, quero fumar. Então a gente sabe que não é só ele que quer fumar. Tudo bem, há uma dependência química, mas ele sabe que tem um irmãozinho ali também, fumando junto. O caso da bebida, o Ramatiz chama de caneco vivo, né? Quem bebe, né? O caneco vivo. E o André Luiz chama no mundo maior de taça, né?
taça viva. Por quê? Não bebe sozinho. Tem lance que é quase que uma comunidade ali bebendo junto. Eu estou dando exemplos do dia a dia, mas tem 1001 exemplos. Uma fofoquinha. Será que a gente faz fofoca sozinho? Né? Deve ter mais um para aumentar o fato, né? O que está se falando. Então, a história do se comprar é terrível para a gente. Eles não conseguem, vai falar já já, né? Não conseguem realmente, quando nós queremos a mudança e vamos lutar por essa mudança, né? Como fala a pergunta lá 911, né? Que nós queremos a mudança somente nos lábios, né? Mas quando a gente realmente não quer no lábio, quer interiorizar ela, aí começa realmente eles a se distanciar de nós. É o que vai falar agora aqui na resposta. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Mudanças. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa reflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Em tudo a gente vai botar a culpa nos espíritos, né? Tem um tal de prato suicidar, copo suicidar, que não é mole. Não é culpa dos espíritos, não, tá? É do prato e do copo que se joga da pia para baixo. Aqui tá em casa ele não se joga da pia, ele voa da minha mão, é diferente. O Jorge está rindo lá. Você conhece copo com asa, prato com asa? Aqui em casa tem. Aqui em casa também tem, por um acaso. Chega, ei, tinha uma coleção de chega, de repente só tem uma, cadê o resto? É assim mesmo. Eram 3, agora só tem uma. O que aconteceu? É bem assim. Não é o espírito que pega da mão da gente e joga no chão, não. Isso aí pode ter certeza. É falta realmente, né? De habilidades nossas. Essa é exatamente. Por isso que eu disse. É por isso que eu disse que eu dou trabalho, cara. Então tem muita coisa que realmente nós somos culpados, né? Por isso que não é bom ficar botando culpa em espírito. Melhor a gente assumir e tentar se consertar. Isso é o melhor. Alguém mais quer comentar isso aí? Tem a letra A agora, né? Então, vamos lá, né? Letra A. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Pergunta boa. Será que todos os que estão nos acompanhando são, né, inimigos nossos? Às vezes não. Nós não falamos aqui agora do bebê, do fumar, dos espíritos. Vai passando ali. Tem um cara dando né, essa guarita para eles, né, dando essa abertura. Gostou, fica amigo, fica por ali mesmo. Não está nem querendo fazer o mal a ele, quer utilizar-se dele. Então, essas contrariedades nem sempre são inimigos. A gente tem essa mania, né? O obsessor, inimigo meu do passado, nem sempre. Às vezes a gente, olha só, nós entramos na sintonia assim, digamos, estamos com raiva de alguém. Os espíritos que também sentem raiva desse alguém se unem a nós, nessa sintonia que nós estamos oferecendo para eles, até para nos, né, incentivar a eles aquelas brigas, aquelas questões, aquelas confusões também. Não é nosso inimigo. Nosso inimigo não, né? Se torna, até desse lance aí que eu estou falando, nossos amigos, né? Para nos empurrar para o buraco, né? Para abrir, da confusão. Então a pergunta é essa aí mais ou menos, né? Todos são impelidos por
né? Porque são os nossos inimigos, animosidade pessoal, ou alguns têm motivo determinado, tá? Mas por malícia. Aproveitar-se. Tá? Pergunta 983, se não me engano. Tá? Dentre os defeitos, vícios e imperfeições que tem, qual é o pior? Tá? Vocês estão lembrados dessa resposta? Interesse pessoal. Tá? Quando nós agimos, ou qualquer espírito também age, por interesse pessoal. Vê que a pessoa está dando uma guarida, vou me aproveitar, vou ficar junto. Acontece. Quem quer comentar aí? Sim, eu gostaria. Por quê? Falar. Se há vícios, quaisquer que sejam, ele fala lá que tem a paixão, né? 900 e alguma coisa lá também, 18, uma coisa assim. Por aí, deve dizer, acho que é egoísmo, mais ou menos por aí, 913. 907, a Paixões. Paixões, né? Então, porque tem a paixão, tem a sublimada e a outra, infelizmente, que é os nossos, né, mal-estar, inconveniente. Portanto, determinadas atitudes nossas, no qual algum desses espíritos observa, é com esse que eu vou, seja ele ou ela, eles não têm fluido vital, não tem corpo. Então, se a criatura está, né, propensa a fazer o que quer, aí eles alimentam a ideia. Por quê? É dessa ideia que eles vão extrair o que eles estão precisando, que é o fluido, para mantê-los nas mesmas vícios, nos mesmos hábitos, ou paixões, como queiram. É assim, né? Basta a gente informar na fisiologia Também. do perispírito, né? O corpo vital, está lá, ou do pretérito, como queira, está lá os centros de forças funcionando. E ali eles vão absorvendo, né? Através da corrente nervosa, extraindo o que desejam. E chega a tal ponto que algumas criaturas lhes levam ao esgotamento, à exaustão física. E as pessoas vão ter que procurar médico, fazer tratamento, enfim, essas coisas, né? Por perda de vitalidade. É isso aí. A pergunta que eu falei de interesse pessoal, tá, gente? Eu errei o número. 895, tá? Falei 893, não, 895. Bom, então, vamos ler a letra A. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ler a letra A e a resposta ali. Letra A, pergunta 505. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Essa malícia aí a gente pode colocar por interesse pessoal, tá? Por isso que eu falei a pergunta 895, tá? Age por interesse. A pergunta 895 lá está falando sobre nós encarnados, tá? Sobre vícios e imperfeições, lá, pedaço do livro dos Espíritos, né? Mas os desencarnados também. Somos nós, quando desencarnamos, carregamos tudo conosco, né? Eles também carregaram tudo com eles, né? As virtudes, né? E as imperfeições. Então vamos ver a resposta aí. Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Bem explicadinha a resposta, né? Sim. Já falamos, né? Alguém quer mais comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Ou vamos para 531? Pergunta 531. Extingue-se-lhe com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Bom, aqueles que nos fizeram mal, né? Está perguntando se nós perdoamos ou não por enquanto, né?
nos fizeram mal. Será que eles continuam no plano da erraticidade ainda com esse sentimento? Ou será que lá tem uma visão mais ampliada das coisas? Será que eles podem mudar esses sentimentos? Porque a gente vai ver na literatura espírita que tem muitos casos de espíritos que se odeiam encarnados, ou um odeia o outro, e isso continua na erraticidade, continua as outras encarnações, né? E até que há o perdão, né? Há o perdão. Então, é mais ou menos sobre isso que Kardec está perguntando. Como é que, né, continua do outro lado, né, um com raiva do outro, um com ódio do outro. O que eu gosto muito desse caso é aquele livro, Párias em Redenção, do espírito Victor Hugo com o Divaldo, que é o caso de uma família lá da França que vem parar numa favela aqui do Rio de Janeiro, depois de muitas encarnações, né, passou por Minas Gerais, lá, fazendeiros, e havia, né, essa confusão o tempo todo. E sempre tinha uma mulher no meio que era causadora, isso que é interessante. Né? Mas, no final, eles, né, na última encarnação que o Divaldo nos conta no livro, né, eles passaram por uma situação muito difícil e acabaram começando a entender o outro e ver não só defeitos, ver virtudes no outro. Aí começa a mudar o negócio. Mas enquanto não existe essa... Como é que fica lá no plano espiritual? Essa é a pergunta mais ou menos que Kardec está fazendo. Extingue-se eles com a vida corpórea. Morreu, acabou essa raiva, essa bronca? Alguém quer falar sobre a pergunta? Então vamos lá, a resposta. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuem a persegui-los, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. A gente vê nos livros espíritas, essa questão de alguns que chegam no plano espiritual, e vê que realmente fizeram mal, agiram mal. O livro Ação e Reação é um caso daquele... como o Jorge, você deve lembrar, Clarindo, né? Dois irmãos. Leonel. Né? Eles sofreram, né? Eles passaram por uma situação com... Não, isso que eu não me lembro, foi o pai dele, o tio deles que enganou eles, né? Não, foi o irmão mais velho. O irmão mais velho. O irmão mais velho ficou com a herança e deixou dois, morreram, um tuberculoso, o outro ficou lá cheio de... né? Abandonado. Ele ficou com a herança. Aí depois o pai renasceu, é Fabrício, se eu não me engano, né? Fabricinho, porque o nome dele era Fabrício, né? Se eu não me engano, eu acho que é isso. Não estou lembrado do caso direito, não. Só me lembro disso, que eles estavam perseguindo, né? Exatamente, porque eles perseguiram eles, trouxeram desajuste mental. A esposa e os filhos desse que perseguiram, que é o irmão mais velho, ele foi um bom pai. Mas, né, foi um bom pai, ele educou um dos filhos, acho que foi médico, e outros professores, e teve um outro que teve uma profissão, tá? E a esposa também, que intercederam por ele. Então ele estava com um desequilíbrio muito sério mental. Esse é o obreiro da vida eterna. Não, estou falando do... É no mundo maior. Não, estou falando do Ação e Reação. Que aí o Silas chega até eles, leva até eles para ouvir uma música clássica que um deles gostava de ouvir,
E ali mostrou a eles. Mudou. Apaga, aí é que eu não estou lembrado do caos, como é que tá, começou. Só estou lembrado que eles foram lá e eles conseguiram, né, acabar com aquela briga, isso que eu não estou lembrado se era tio, se era irmão mais velho, com o irmão mais velho, ou seja, eles conseguiram, né, entender que não adiantava eles continuar com aquela bronca lá do outro lado. O Silas provou a eles. Primeiro o Silas, né, chegou, conversou, não se apresentou com o que ele era, né, e conseguiu envolvê-los, né, e dali eles partiram para o bem. Quer dizer, eles, né, reconheceram que estavam sendo injustos, que o outro... Havia uma história por trás, que eu não estou lembrado qual é, que eles conseguiram entender e perdoar aquilo que aconteceu. Tá? Então, há muitos casos desses, que os espíritos chegam lá. Sim, é outro caso muito interessante do nosso lar. Né? Quando o avô do André Luiz, né, também tomou a casa daquele senhor, Silveira, botou ele na rua, né? E o Silveira, né, foi para o outro lado sem ódio nenhum, sem rancor nenhum. Mas o que acontece? Vamos lá, o que acontece? Quando nós criamos problemas desse tipo, mesmo quando nós somos perdoados, nós temos um resgate a fazer, porque há algo que vai ficar na nossa consciência que precisa ser corrigido. Tem um quê ali que a gente vai se sentir sempre incomodado enquanto a gente não corrigir. Né? E, então, essa questão que muitos deles nos perdoam, aí vem o caso, olha só, do auto-perdão. Nós temos que nos perdoar inconscientemente, nós sabemos que nós temos essa falha, tivemos esse problema na reencarnação anterior, nessa mesma, e nós temos que procurar nos corrigir isso aí. Né? É um negócio meio complicado. Por isso que eu uso assim, a Joana fala muito sobre essa palavra, auto-perdão. É porque quando nós erramos aqui, que nós ficamos também nessa história, né, a gente se condena também nesses casos que fica gravado no inconsciente. Também nós temos essa necessidade de corrigir para que possamos nos perdoar e realmente também nos livrarmos dessa situação. Né? Então, o Kardec está perguntando mais ou menos aí. Uns, né, largam para lá, não estão afim mais de briga, não estão mais afim de fazer justiça com a própria mão, né? Perdoa. Tá dando para entender? Ou não? Está entendendo? Fica aquela aflição que nós sentimos, aquela angústia que a gente não sabe de onde vem. Isso, às vezes, são coisas de vidas passadas. E nós temos que corrigir. E onde que nós vamos corrigir isso? Ajudando as pessoas, fazendo o bem. Nós vamos apagando essas manchas, nós vamos criando um sentimento maior, né? E o amor não cobre a multidão de pecados. É onde nós chegamos a esse tal desse auto-perdão em relação a isso. É uma coisa meio complicada. É complicado. Mas acontece dentro de nossas mentes, que isso está registrado. Está lá dentro do terceiro andar, né? Lá embaixo, incomodando o segundo andar, que é a consciência. Vou contar um caso que nesse livro aqui, do Diálogos e Recordações, Chico Xavier. Tem um personagem, tem aqui, o personagem não é um personagem, é Clóvis Tavares. O Arnaldo Rocha cita o seguinte, que o Chico tinha dito, né, já para o Clóvis Tavares, porque ele foi o Clóvis Tavares foi um senador da República do Brasil, se eu não me engano, uma coisa assim, era muito amigo do Chico Xavier, ajudou lá no Chico, na obra, acho que a União Espírita Mineira também, ele era membro de lá, uma coisa assim. Pois é. Então, ele tinha um problema de depressão não era muito forte, mas era mais uma depressão que o incomodava. Aí foi o Chico certa vez, assim, ele de repente chamou ele
que eram aqueles nomes muito assim, particular, Clovinho, do Chico Xavier, assim, né? Ou senão, Arnaldinho, muito familiar as coisas. Aí disse para ele, você sabe, Clóvis, por que você... alguns daqueles a quem você machucou muito, lá na Babilônia, porque o Clóvis Tavares foi o Nabucodonosor, né? E a Semiramis é uma daquelas senhorazinhas ali, que foi uma das irmãs, se eu não me engano, alguma das irmãs de Chico Xavier. Ali, eu não gravo o nome. Ela foi até presidente de um centro espírita também, lá para o lado de Minas Gerais. E esse pessoal não tinha me perdoado, alguns babilônicos. E alguns desses ainda estavam naquelas regiões onde o Gregório viveu por lá e tal. Bastava ele em pensar, olha o filho é igual o filho, aquela doença epileptoide, epilepsia, do filho de um dos membros da FEB, que acho que era um obreiro da vida. Se não for obreiro, eu confundo. Mundo Maior, Marcelo. Marcelo. Né? Só na aproximação ele já sentia, né, o quadro que ele ia entrar. Então, o Clóvis Tavares também era assim. E o Chico explicou. Faça suas preces, orientando a ele. Quando você começar a entrar no quadro, faça suas preces, direciona, pedindo perdão. Devolva o pensamento para o quê? Sair da faixa vibratória que estavam querendo direcionar. É o que se falou a pergunta anterior aí. Né? A gente sair do alinhamento mental. Isso eu aprendi naquele livro ali, quer dizer, aumentei mais ainda o conhecimento ali, né, em relação. Bom, deu a hora. Vamos voltar essa pergunta que é feita semana que vem. Já 30. Caramba. Né? Tá certo, Elisa? Ok. Vou marcar aqui. Criança feita semana que vem, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa?